Olá, eu sou a professora Nayá, pesquisadora do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário de Franca e do curso de Comunicação Social da Universidade de Ribeirão Preto, ambas do estado de São Paulo, Brasil. E eu estou aqui hoje para apresentar os resultados preliminares do projeto que eu desenvolvo atualmente, intitulado Letramentos Transmídia na Era da Plataformização da Educação, que se propõe a identificar os letramentos produzidos e circulados por alunos matriculados em cursos de formação profissional nível de graduação, para caracterizarmos as formas de vida desses sujeitos inseridos nas novas práticas educativas digitais emergentes na era Covid-19. Eu entendo o conceito de plataformização da educação a partir de Newborg e Powell, para quem a sociedade vive um processo de plataformização da cultura, entendida como a penetração de extensões econômicas, governamentais e infraestruturais de plataformas digitais no ecossistema da web e dos aplicativos e que afeta todos os setores de produção cultural, da educação, da saúde, enfim, toda a sociedade. Então, a partir desse conceito, eu defino plataformização da educação como a migração das práticas educativas realizadas nos espaços físicos para os espaços digitais das plataformas, migração acelerada na era Covid, que inseriu de forma emergencial os processos e práticas de formação profissional no ecossistema da internet. Desse contexto, eu defino, então, essa prática como uma aprendizagem ubíqua, segundo Santaella, aspas, uma educação que de tão contingencial reestrutura a equação ensino-aprendizagem, já que faz emergir processo de aprendizagem sem ensino. Novas práticas educativas, novas estéticas, éticas, gêneros, linguagens, formatos, novas habilidades e competências de seus atores com as interações, né, com a comunicação, com as práticas emergentes. Surgem várias plataformas, Google Education, Zoom, Microsoft Teams, as mais usadas no Brasil. Eu entendo letramentos transmídia como essa competência comunicativa realizada no universo da convergência cultural e midiática da era digital, e também eu apresento como uma proposta teórico-metodológica de pesquisa, ensino e aprendizagem de práticas comunicativas multiplataformas, transmídia, de leitura, interpretação, produção e veiculação de textos. A prática comunicativa realizada na era digital configura-se nessa perspectiva como complexa, produzida por enunciações abertas, polifônicas, simultâneas, aceleradas e híbridas, que se expandem por práticas de traduções transmídias por meio de programações e ajustadas às práticas com um contínuo espaço-tempo, né, a partir de bases, matrizes, universos ficcionais, narrativas, estruturas narrativas abertas e complexas, que vão dando sustentação a essa expansão contínua deste conteúdo em diferentes formatos, gêneros, linguagens e mídias, né? Então, o letramento transmídia seria esta prática social convergente, heterogênea, híbrida, polifônica de usos de linguagens, constituídas por essas práticas, então, multimodais, sincréticas, e que propõem interações complexas, né? Esses letramentos, se essas práticas, esses textos são mais complexos, então eu tenho que ter as capacidades, a minha capacidade, o meu letramento, os tipos e graus de letramentos também se tornam mais complexos. Eu tenho que monitorar redes, eu tenho que analisar dados, né? Esse sujeito que tem aí, que é o que nós estamos identificando, uma complexidade maior de competências e habilidades. Sempre partindo do pressuposto, né, de que problemas de letramento, né, impactam diretamente os processos de formação profissional. Eu pergunto, como problema de pesquisa, então, como que as práticas comunicativas ubíquas e pervasivas afetam o processo de ensino e aprendizagem e as formas de produção, transmissão e aquisição do saber, né? Então, por exemplo, será que essa complexidade realmente, que inclusive configura o prosumidor, o coautor de textos, né, aquele sujeito inserido na cultura participativa de voz, será que ele consegue ter realmente a autoria, né, autonomia e autoria?
Como se configuram, né, essas semelhanças entre os letramentos que eles têm nas redes sociais dos fãs, suas redes particulares, nas redes da plataforma Education, né, nas redes formais de educação. E ainda, será que aquelas questões que eles traziam já no texto físico, problemas que o Enem, o PISA, vários exames comprovam, né, de leitura e produção de texto, será que eles são facilitados, se mantêm na internet? Então, eu estou fazendo uma análise comparativa com os alunos, né, matriculados em várias disciplinas, e analisando como eles se comportam, quais são seus letramentos nas redes sociais e nas plataformas, vendo diferentes dimensões, tem uma base teórica transdisciplinar, com a semiótica, várias outras, e essa proposta, então, é dividida em diferentes dimensões, com uma metodologia de análise, que tem uma organização taxonômica, que no artigo elas serão mais explicitadas, e nesse momento, então, eu apresento como uma parte desses resultados as duas etapas iniciais do projeto, que são, a primeira, a análise dos textos produzidos ao longo deste semestre, em diferentes modalidades, e as primeiras respostas a um forms que foi aplicado para ver como eles se relacionam com as mídias. Eu estou analisando agora 105 questões, que também, posteriormente, numa nova apresentação, eu trago os resultados. Considerando, então, a questão do ensino da arte, né, a proposta do congresso, eu pensei em trazer a questão das dimensões analisadas dos textos, que foram os gêneros, o universo ficcional, a complexidade narrativa, a interdiscursividade, a dimensão estética e ética. Eu apliquei para eles, pensando na arte, 4 textos, né? Foi um documentário intitulado Ilha das Flores, que é um clássico usado no ensino médio, então, a partir do pressuposto, inclusive, muitos já tinham assistido. Um curta de animação premiado no Brasil, chamado Vida Maria. Um poema do Frei Beto, intitulado Sequestro da Linguagem, o texto verbal, a literatura. E um filme espetáculo, Dois Garotos que se Afastaram Demais do Sol, que ainda está sendo atividade aplicada. Dos 3 primeiros, então, a gente analisou os níveis de apreensão desse texto. Eles não têm condições, eles não identificam a questão do gênero, né, se é curta, se é videoclipe, se identificam, pegam do YouTube, mas eles não têm a compreensão dessa estrutura genérica, né. Dos formatos também, eles ficam bastante em dúvidas, né, mas entendem de alguma forma que é uma história. Quando tem percursos narrativos mais complexos e imbricados, eles têm dificuldade de entender, inclusive a relação de quebra tempo-espaço, né? Eles não entendem circularidades narrativas, nada disso, né? Hibridizações de formatos também não. Eles conseguem identificar temáticas de modo superficial, a relação realidade e crítica, por exemplo, com a vida nordestina, eles conseguem a desigualdade, eles identificam essa relação. As estratégias metanarrativas, não. Eles têm preferências para andamentos narrativas com andamentos mais lentos, né? O acelerado traz dificuldade. E aí, com a dimensão estética e ética, né? E estésica, das linguagens, eles não percebem a relação semissimbólica entre plano de expressão e plano de conteúdo, os efeitos de sentidos que isso traz, né, os hibridismos da linguagem, eles não identificam, não entendem o que é a função estética, na verdade, dos textos, né, o que diferencia o texto sem função estética, referencial, e do ponto de vista da estesia, eles sentem, mas não têm a compreensão exata da estesia, mas eles têm a noção de quando ela é muito marcada, um estrondo, alguma coisa nesse nível, né? E a questão da autoria, que ainda está sendo melhor analisada em outros discursos, eles também não revelaram. Eles sabem falar o que o texto diz. Eles consideram o que o texto diz, inclusive, como opinião, né? Então, esse ator da enunciação, esse sujeito configurado aqui nas práticas, na relação com os textos artísticos, se mostraram relativamente com leituras superficiais, apenas figurativas, né, e cuja complexidade narrativa e as funções estéticas não são reconhecidas. Então, são níveis de apreensão
preocupantes, sobretudo para quem está em práticas de formação profissional, independente de ser arte ou específico do design, né. Então agora estamos na etapa do Google Forms, uma coisa que chamou a atenção para finalizar é que eles não se veem como produtores de conteúdos na web, né. Estamos em parte de análise, então aqui foram resultados preliminares que vão ser desenvolvidos à medida que o projeto continuar agora em 2022, e esses resultados serão brevemente publicados num artigo. Obrigada.